9h44, hoje é dia 24 de agosto, dia em que termina o prazo para que as campanhas apresentem à Justiça propostas, estratégias da propaganda eleitoral que começa a ser veiculada na televisão e no rádio, agora na sexta-feira em esquema de rodízio, né? Num dia as campanhas locais, estaduais, no outro dia a campanha nacional. A gente vai conversar então mais uma vez aqui na CNN Brasil com o cientista político Antônio Lavareda, um dos principais especialistas em campanhas eleitorais, em análise política do país. Tudo bem, Lavareda? Bom dia, bom ter você aqui com a gente de novo. Bom dia, é um prazer estar com vocês e com os espectadores da CNN. Lavareda, a gente ficou muito com a impressão da eleição passada, né? Quando o candidato que tinha mais tempo, Geraldo Alckmin, teve um desempenho pífio por inúmeras razões. O tempo de rádio e televisão não se traduziu para ele em convencimento dos eleitores, enquanto Bolsonaro, que praticamente não tinha tempo de TV, ganhou mídia espontânea depois do atentado, claro, né? Mas formalmente tinha pouquíssimo tempo para a campanha eleitoral, avançou sobre tudo e contra todos. A gente viveu um momento específico e que não volta aquele de 2018. A TV e o rádio voltarão a ter, se não o peso que tinham antes, pelo menos um peso maior do que tiveram em 2018, agora compartilhado com as redes sociais, ou esse latifúndio todo do Lula, do Bolsonaro, da Simone Tebet, não vai servir para muita coisa? Rafael, quando nós pensamos na importância da TV e do rádio, e você já qualificou que nesse ano, nesse momento, essa propaganda nessas plataformas vai interagir, obviamente, com aquela que é desenvolvida através das redes sociais, lembrando que a presença dos candidatos nas redes sociais já vem de há muito tempo, vem pelo menos desde o ano passado, no que concerne à disputa presidencial. Pois bem, quando nós pensamos no papel e na importância dessas plataformas, nós temos que lembrar de 2018, mas também das eleições anteriores. Eu fiz uma correlação, um cálculo associando o resultado das eleições, das 8 eleições que nós tivemos até hoje, Rafael, e com o tempo de televisão e rádio que os candidatos respectivos dispunham. Qual foi a conclusão? A conclusão foi o seguinte: nas eleições chamadas de normais, eleições em que corre tudo dentro do esquadro, com as forças políticas tradicionais, etc., tal como a eleição desse ano, de 2022, eleição normal, lembrando que o presidente entrou no partido grande, tem bastante tempo de televisão e rádio, tem coligação, tem recursos do fundo eleitoral, é uma eleição nesse sentido normal, como chama a ciência política. Nas eleições normais, a correlação é muito elevada, muito elevada. Os resultados de votos válidos acompanham ou se distribuem mais ou menos de forma parecida com as respectivas porções, as respectivas fatias de tempo de TV e rádio dos candidatos. Já naquelas eleições críticas, são eleições disruptivas, eleições que vêm como uma onda atropelando o que estava antes estabelecido, essa relação cai. Que eleições foram essas? A de 2018, a nossa última presidencial, mas também, Rafael, a eleição de 2002, quando pela primeira vez o Brasil viu uma disputa quadrangular, 4 candidatos se enfrentando com mais de 10% dos votos válidos, eram então Lula, Serra, Ciro, Garotinho, Ciro começa em segundo, termina em quarto, Garotinho termina a eleição no encalço, a 5 pontos apenas de Zé Serra, poderia ter ido para o segundo turno, e também a eleição de 1989, a nossa primeira eleição presidencial, onde as forças políticas tradicionais da época, que se enfrentavam, as principais forças, que era a Aliança Democrática de um lado, ou seja, MDB e PFL, à época, versus o PDT de Leonel Brizola, foram alijados do segundo turno, porque chegaram 2 forças novas, Fernando Collor e o PT. Então, recuperando, 2022 é ano de eleição normal, tecnicamente, e provavelmente vai ser grande o papel do tempo reservado aos partidos, reservado aos principais candidatos. Obviamente, Rafael, tudo isso tem que ser ponderado, lógico, pelo uso que cada candidato vai fazer, mais eficiente, menos eficiente, do respectivo tempo que tiver.
Vou pedir para o senhor seguir, então, no raciocínio, Lavareda. Meu bom dia também para o senhor. Pensando nessas características das eleições agora de 2022, o que é uma boa estratégia para esses candidatos? É conversar com aquele eleitor que está no rádio, na televisão, a gente sabe quem é o público, né, que está lá na televisão e no rádio, nas mulheres também. A gente acabou de trazer um dado de que a maioria dos eleitores indecisos hoje são as eleitoras, na verdade, é puxar para suas redes sociais, para aquilo que viraliza na internet. O que é uma boa campanha, uma boa propaganda eleitoral em 2022? Excelente ponto que você traz à baila. E lembrou muito bem, as mulheres regularmente, ou seja, na maioria dos casos, as mulheres decidem o seu voto mais tardiamente do que os homens. Eu já estudei essas motivações, isso tem a ver, inclusive, com características emocionais distintas entre os dois sexos, entre os dois gêneros. Pois bem, mas afora isso, o que é uma boa utilização do tempo de televisão e rádio dos candidatos, por exemplo, candidatos presidenciais? Eu fiz um levantamento anos atrás de tudo que os candidatos vitoriosos utilizavam na televisão e no rádio durante campanha eleitoral. E a fórmula dos candidatos vitoriosos é basicamente o seguinte: a maior parte do tempo, as suas peças de propaganda destacavam as realizações desses candidatos, ou seja, as medalhas, por assim dizer, das quais esses candidatos podiam se orgulhar e apresentar à população, os seus feitos, por assim dizer. Em segundo lugar, o tema da campanha. O tema da campanha tem uma importância extraordinária. Tema é a convergência do olhar do candidato sobre um aspecto que é preponderante naquela eleição. O tema, por exemplo, pensando numa árvore de comunicação, o tema é o tronco. E as propostas são os galhos dessa árvore da comunicação. O tema unifica todo o conjunto da comunicação do partido do candidato. Em terceiro lugar, as questões, os questionamentos, as interrogações, as perguntas, as insatisfações com o status quo mostrados por esses candidatos. E, em quarto lugar, as propostas. As propostas vêm em quarto lugar. É nessa ordem que as candidaturas vitoriosas têm se apresentado, na média, nas eleições presidenciais no Brasil, e um pouco isso é parecido também nos outros países, sobretudo nos Estados Unidos, onde eu me detive mais examinando essa questão. Desse ponto de vista, Lavareda, a partir desse levantamento que você fez, a gente pode projetar, então, uma campanha, por exemplo, pelo lado do ex-presidente Lula, e ele já tem mostrado isso em redes sociais, né? Antes mesmo do rádio e da TV, tentando comparar o que você comprava com R$100 lá no mandato do Lula, o que você compra com R$100 hoje, como é que era a vida lá atrás, como é que é a vida agora. Essa comparação é que deve ser o principal tempero da campanha do PT. Por outro lado, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, mostrar eventuais conquistas ali na área do combate à corrupção, para tentar, de certa forma, rememorar episódios que desgastam o PT. Como é que você vê essa dança entre as duas principais campanhas, Lavareda? Você tocou num aspecto importante, Rafael, porque quando eu rememorei o que era a essência das campanhas vitoriosas, eu estava abordando os aspectos mais racionais, mais cognitivos, mas também, e é muito importante, o uso das ferramentas emocionais. No levantamento que eu fiz das ferramentas emocionais, toda tentativa de despertar entusiasmo dos eleitores é alguma coisa fundamental. Aliás, os estudiosos norte-americanos, que se debruçam sobre isso há muito mais tempo do que nós aqui no Brasil, eles já dizem que despertar o entusiasmo dos seus adeptos é um passo significativo já conquistado na direção da vitória. Então, entusiasmar adeptos é fundamental. Quando você mostra realizações, você está incentivando exatamente esse aspecto emocional. Agora, comparecem também emoções negativas, ferramentas negativas. A raiva, a indignação e o medo. São duas ferramentas utilizadas a miúde em todas as campanhas. Você lembrou, o Bolsonaro vai tentar resgatar, aliás, já começou há um bom tempo, tentando resgatar o clima
de 2018. Qual era o clima de 2018? Um dos aspectos importantes dele era a mobilização da indignação em relação aos fatos revelados pela Lava Jato. A combinação de crise econômica mais os levantamentos da Lava Jato, as denúncias da Lava Jato, por assim melhor dizendo, esse era o blend do discurso bolsonarista à época e que foi fundamental para propelir, para impulsionar a candidatura do Bolsonaro. Então, a raiva, a indignação comparece também como uma emoção negativa mobilizada através dessas informações e também o medo. Por exemplo, o medo que a campanha de Bolsonaro já utiliza quando acusa, quando ataca Lula e o PT de objetivarem fechar igrejas, por exemplo, caso Lula volte ao poder. Isso é a ferramenta do medo, que vem aí numa posição um pouco depois inferior em termos de ferramentas emocionais utilizadas do que a raiva, do que a indignação. Isso do lado do presidente Bolsonaro, o incumbente candidato à reeleição. Do lado de Lula, vai se fazer também a mesma coisa, resgatando o clima da pandemia, as denúncias surgidas no decorrer da CPI da pandemia, discutir as acusações sobre os familiares de Bolsonaro, sobre os problemas de corrupção no MEC e sobre outras tantas denúncias que ficaram, algumas delas, abafadas ou não prosperaram por conta da PGR, da Procuradoria-Geral da República, do procurador Augusto Aras. Rafael. Antônio Lavareda, cientista político aqui com a gente, nos ajudando a entender esse próximo capítulo, nessa próxima etapa da campanha eleitoral com o início da propaganda eleitoral gratuita que começa na sexta-feira. Lavareda, sempre um prazer ouvi-lo, ter o senhor aqui com a gente. Muito bem-vindo sempre, viu? Prazer meu. Obrigado.